Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque tu és fiel. Não há, Senhor Deus, além de ti. Tu és único, incomparável. E uma vez mais, Senhor, estamos em sua santa e gloriosa presença para aprender um pouco mais de ti. E eu lhe peço nessa manhã, meu Senhor, que uma vez mais venha ser neutralizado todas as hostes espirituais da maldade. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, ó Deus, venha cair por terra. Todas as forças, Senhor, que atuam contra o guardar da sua palavra, o conhecer a sua palavra, não venha ter nenhum poder sobre nós nessa manhã. Que nós tenhamos liberdade para poder estudar a tua palavra. Nos inspira para que possamos apenas falar do que está escrito na sua palavra, pois nós te agradecemos em nome de Jesus. Querido, nós já aprendemos que Jesus, ele veio à terra, morreu por nossos pecados, no terceiro dia ressuscitou, e após 40 dias ele subiu aos céus. E hoje, segundo a Bíblia Sagrada, ele se encontra hoje intercedendo por nós. E nessa manhã, eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 9, versículo de número 24. E o tema desse estudo de hoje é o grande final. O juízo de Deus. Nove 24. Isso. Diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E frisando o versículo 24 que diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Bem, aqui então nós estamos vendo que Jesus intercede por nós, né? Hoje ele é aquele que está diante de Deus e está intercedendo por nós. Mas a grande pergunta seria como será o grande final? Depois de todas as coisas, depois que Jesus voltar, hoje nós estamos fazendo esta obra de Deus, nós estamos aprendendo, nós estamos evangelizando, nós estamos servindo. Alguns, aceitaram a Cristo, outros ainda não. E a Bíblia diz que o que Deus deseja é que todos sejam salvos. Mas como será o grande final? Como será o juízo de Deus? Como isso acontecerá? Essa é uma grande pergunta.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ok? Então, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja fiel, seja infiel, não importa. Todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, no grande final. Não importa, ok? Se é homem, se é mulher, todos nós vamos comparecer. E uma coisa bem assustadora vai ser para nós brasileiros. Nós brasileiros, nós temos o hábito de entrar em uma fila e logo tentar estar no início dela. Nós temos o hábito de pedir sempre alguém para chegar mais cedo, para garantir que quando chegarmos atrasados, já tenhamos o nosso primeiro lugar garantido, não é verdade? Esse é o hábito, é o costume do brasileiro. O brasileiro, ele tem o hábito de levar vantagem em tudo. Em tudo mesmo. E isso para nós vai ser uma grande dificuldade. Porque nesse grande dia, não haverá como subornar o juiz desse tribunal. Não haverá suborno ali. Então a coisa vai ficar um pouco séria. E mais, ninguém será salvo injustamente. Ninguém estará no céu se não desejar. Ninguém vai, de repente, falar: o que é que eu estou fazendo aqui? Ou seja, não esperava estar lá, mas está. Não, isso não vai acontecer. Ok? Ninguém será salvo injustamente, assim como também ninguém será condenado injustamente. Olha, Senhor, mas eu trabalhei, eu fiz, eu realizei, mas eu não fui salvo. Não haverá surpresas, porque há um juiz hoje em nós que atua 24 horas por dia, além do grande juiz. Há um pequeno juiz em nós, que é a nossa consciência. Ele sempre nos dá a sua visão, a sua versão, a sua interpretação dos nossos atos. E nós sempre sabemos o que estamos normalmente fazendo. Então, ninguém será salvo injustamente ou condenado injustamente. Nesse dia, crendo ou não, confessando ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Ok.
Então, para quem vai me assistir, independente de fé, de religião, de crença, de dogmas, nesse grande dia, seja eu católico, seja eu espírita, né? Seja eu hinduísta, budista, a Bíblia Sagrada afirma que todo joelho se dobrará, e seja presidente, seja governador, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Feliz aqueles que fazem isso antes do grande final. Esses são bem-aventurados. Mas, o que realmente vai acontecer? O que realmente Deus vai julgar nesse grande dia? Será julgamento de quê? Essa é uma pergunta. O livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, vamos responder a pergunta. O que realmente vai ser julgado nesse grande final? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 14. O que está escrito, alguém pode ler alto e bom som devagar? 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Já acharam aí? Que é essa parte aqui, porque Deus vai trazer... Isso. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Repete, por favor, devagar. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ok? Então, o que na verdade Deus vai julgar nesse grande dia? Tá? Está aqui. Todas as obras, tudo que está encoberto, ok? Quer seja bom ou quer seja mal. Então, o que Deus vai julgar nesse dia são as nossas obras, são nossas atitudes, são nossos comportamentos, mediante as Escrituras Sagradas. Ok? Por isso Deus não tem ninguém como inocente. E é justamente isso que Ele vai julgar. Então, não há nada encoberto diante dele, pois todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal, estão diante dos olhos do Senhor. Por isso, Ele vai julgar com justiça. Ele vai julgar com retidão. Por isso não haverá injustiça. Por isso ninguém será salvo injustamente. Por isso ninguém será condenado injustamente. Porque hoje todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 26. Mateus capítulo de número 10. Raíssa, ajuda para mim se precisar, tá bom? Raíssa troca de Bíblia, que aí depois eles vão acostumar.
Aí fica mais fácil para não dificultar para eles. Você vai colocando a Bíblia aí. Ok? Capítulo de número 10 e versículo de número 26. Só para confirmar o que nós estamos falando. Alguém, outra pessoa, pode ler em alto e bom som e devagar, para entendimento? Pode ler? Pode. Portanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. Justamente está falando desse grande final. Nesse grande dia, ok? Não há nada que não haverá de se revelar, nem oculto que todos hão de saber. Ok? Então você se imagine diante de muitas, de milhares, de milhares, de milhões. Então, nesse dia, tudo há de se revelar. Aquilo que está em oculto, que nós até esquecemos, virá à tona nesse grande dia. E você vai falar, eu fiz isso, porque eu não me lembro. Mas Deus jamais se esquece. Até aí tudo bem? Ou alguma pergunta, alguma dúvida no meio de nós? Não? Tranquilo? Outra pergunta seria essa. Se esse grande final fosse amanhã, ou fosse hoje, como nós estaríamos para encará-lo? Ok? Esta é uma pergunta que você não precisa me responder, mas precisa você mesmo se fazer. Se o grande final fosse hoje ou amanhã, nós estaríamos prontos para encará-lo? Bem, traduzindo, estamos salvos, garantidos em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Estamos buscando, lutando para viver como a Bíblia nos ensina a viver. Estamos nos esforçando para cumprir com essas verdades, tentar fazer essas verdades em nossas vidas, porque isso não depende da ação do Espírito Santo, mas de uma atitude, de uma decisão nossa, de um querer nosso. E nós, para não sermos responsáveis, muitas das vezes estamos atribuindo uma ação ao Espírito Santo de uma atitude nossa, de um comportamento nosso. E atribuímos também, até mesmo ao diabo, algo que na verdade é uma deformação do nosso caráter. Ok? Pastor, eu não entendi. Exemplo. Eu sei que meu pagamento não vai dar para comprar X coisa, mas eu compro pela fé. Eu sei que não vai dar. E aí não dá, e o cobrador vem na sua porta. Aí você diz, o diabo levou meu dinheiro e não deixou pagar. Não tem nada a ver. Ok? Não tem nada a ver. Você simplesmente tomou uma atitude para satisfazer a si mesmo e atribuiu isso a Deus, e quando não deu certo, ao diabo. Para fugir da verdadeira responsabilidade, da atitude errônea que foi tomada. Então, muitas coisas não se devemos atribuir nem a Deus e nem ao diabo,
Porque, na verdade, são decisões, são atitudes nossas, que nós deveríamos tomar ou não deveríamos tomar. Assim está o Evangelho hoje. Um Evangelho sem compromisso, sem responsabilidade, atribuindo às divindades divinas e demoníacas o que, na verdade, é nossa responsabilidade. Partindo desse raciocínio, alguma dúvida? Nenhuma? Bem, o que, na verdade, nós vamos assim, esmiuçar um pouquinho esse grande final. E a última pergunta é, estamos preparados para ele? E como isso vai acontecer? Bem, nós vamos separar isso em 3 fases. A primeira fase, nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6 e 7. Livro de Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6 e 7. Então, esta é a primeira fase do grande final. Está escrito assim, versículo 6, todos estão acompanhando já? Diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Bem, a primeira fase é justamente essa, a fase do proclamar o Evangelho, a fase do temer a Deus, ao observar as suas obras, ao olhar as obras de Deus, aquele que ama, ele teme, porque ele percebe nas obras quão grande e poderoso é Deus. Quem olha para o céu e vê a grandiosidade, a excelência, a exuberância, percebe que só um Deus muito poderoso poderia estabelecer, firmar e sustentar tamanha grandeza. Quem olha para a natureza e vê a magnitude da perfeição, das obras, dos frutos, das árvores, do vento que não sabemos de onde vem, nem para onde vai, onde nasce, onde surge. Só podemos então temer, amar e entender que quem criou é todo poderoso. Por isso diz aqui, olha, temei a Deus e dai-lhe glória. Então esta fase é uma fase de investigação, uma fase de oportunidade. Na verdade, nós poderíamos dizer que hoje nós estamos sob a investigação divina. Deus está investigando todos nós. Nós estamos em uma fase investigativa realmente. Temer a Deus, Ele dá glória. Mas, e a segunda fase? Se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número
4. A segunda fase desse grande final. 20, versículo 4, que diz assim, quem pode ler? Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder. Calma. Mais alto e mais pausadamente. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, pelo amor de Deus, tudo isso, por favor. Abre ele, abre ele, levanta ele. Agora se liga. Então a segunda fase, ok? A segunda fase nós encontramos justamente no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ok? Que vai justamente mostrar, tá, uma outra fase que vai acontecer durante os 1000 anos. Mas e a terceira fase? A terceira fase nós vamos encontrar em Mateus capítulo 25, ok? Mateus capítulo 25, 31 e 34. Mateus, vamos para a terceira fase. Vamos devagar para que todos possam acompanhar, porque esse estudo eu vou repetir ele depois, tá? Porque ele é muito legal. Todos precisam saber Mateus 25, isso. Depois nós vamos para o 41. 25, 31, todos acharam? Espero. Pode ler? Isso, pode ler. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. 41? Vai embora. Isso, 41. Então dirá também os que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Então, que fase é essa? Esta é uma fase de execução. Então, nós temos uma fase de investigação, a segunda fase de comprovação, ok? E essa terceira de execução. Bem, podemos dizer que já estamos na primeira fase. Podemos assim dizer. A segunda fase será no período dos 1000 anos. Ok? A primeira fase nós podemos dizer que já estamos vivendo. A segunda fase, por que já estamos vivendo? Porque hoje nós podemos aceitar a Cristo ou não. Nós podemos viver conforme a palavra de Deus ou não. Então, a primeira fase é a fase da oportunidade, da esperança. Todos, e é o que deseja Deus, que todos sejam salvos. Esta é a oportunidade. Tá? Então, o Evangelho eterno está sendo pregado a todos os povos da terra. E o que deseja Deus com a pregação do Evangelho é que todos o temam e creiam na sua verdade. Então, essa fase nós estamos vivendo. A outra vai ser a fase da comprovação, da separação daqueles que realmente creram no Evangelho que hoje está sendo pregado. Por exemplo, nós
Estamos hoje aprendendo esse evangelho, ok? Mas naquele dia dos 1000 anos será feita a separação. Aqueles que realmente creram estarão no milênio com ele. Então é a fase da comprovação dos fiéis. Você creu? Venha. Beleza. E após os 1000 anos, será a fase da execução. Ou seja, o resultado final. Agora, quando é que começa o milênio? Uma pergunta. O milênio, começa na volta de Jesus. Na volta de Jesus e termina na descida da santa cidade. Ok? Apocalipse 21, versículo 3. E vi santa cidade que do céu descia, Nova Jerusalém, ataviada, etc, etc, etc. Então começa justamente na volta de Jesus e termina na descida da santa cidade. Agora, uma outra pergunta, e claro que eu sei que vocês sabem, é que quem será o juiz desse grande final? Jesus? Então vamos lá? Salmo de número 50. Salmo de número 50. Versículo de número 6. Salmo de número 50. Versículo de número 6. Diz assim, todos acharam? Pode ler, filha. Pode ler, Monique. Eu? É o 6, né? E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juízo. Ok? Então, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juízo. Então, os céus anunciarão a justiça, porque Deus é o juízo. Oh, glória! Mas Deus é o juiz na primeira fase. Ok? Nesse exato momento, Deus é o juiz. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ok? Nesse momento, Deus é o nosso juiz. Jesus também é um advogado. Né? Muito bem. E o Espírito Santo é o quê, promotor? O Espírito Santo é o que fica no escrivão, ele fica lá escrevendo o negócio. Então vamos lá? Beleza. E a segunda fase? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ai, Jesus. Apocalipse capítulo 20. Vamos passear, vamos brincar na Bíblia hoje, né? 20 verso 4. Se não me falha a memória. Eu sei. Vocês vão começar a entender a Bíblia bem. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder
de julgar. Ok? Assentaram-se e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A pergunta é: a quem foi dado o direito de julgar? Deus Jesus instrução. Aos justos. Ok? Então, na segunda fase, os justos estarão. Que privilégio. Né? Ok? Que privilégio é estar julgando com Cristo. O justo. Deus estará lá? Claro. Ele é, ninguém mais é. Mas essa honra é dado àqueles que, na primeira fase, pagam um preço, choram, sofrem, mas não abandonam a fé. Crê naquilo que ainda não viram. Bem-aventurados, felizes, os que não viram, mas creram. Ok? O justo na segunda fase. E na terceira fase, que é a última. João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, versículo de número 22. João, ajuda aí do lado, profeta. Entende, Bíblia. Glória a Deus. Versículo 22 vai dizer assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o quê? Ok? Nesta fase, Deus não julga ninguém. Deus não vai executar a sentença, porque essa tarefa é daquele que morreu na cruz. Correto? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, nesta terceira fase, Jesus vai executar. Ele é o juiz. Ele era a ovelha que veio para o matadouro. Mas agora, ele é o grande leão. Ok? Leão da tribo de Judá. Não é mais aquele que a gente hoje chora e ele perdoa. Já não é mais aquele que a gente peca e ele perdoa. Não. Agora ele é o leão da tribo de Judá. Agora ele vem para executar a sentença. Pecou, não se arrependeu? Ok? Acabou. Ótimo. Mas também uma coisa bem interessante que na primeira fase, olha bem, na última, o que ele é? O juiz. Mas vamos na primeira fase voltar para você ver como as coisas do céu tão organizadas e tão lindas. E como nós fazemos
como Deus, Jesus, faz várias atuações, ele tem vários trabalhos, né? Por isso que às vezes nós falamos, pô, mas eu faço tanta coisa na igreja, mas ele também. Então vamos saber então quem é o advogado na primeira fase. 1 João capítulo 2, versículo 1. Isso aí, mas vamos ler, vamos lá, vamos ler. Assim a gente passeia na Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 1. Primeira carta, isso. Em João, capítulo de número 2, versículo 1. Todos acharam, eu espero. Lá no finalzinho, tá, Felipe? Isso, ajuda. Isso. Diz assim, isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Porque na primeira fase, Deus é o juiz. Então ele vai dizer, temos um advogado para com o... Porque o Pai é juiz. Mas ele é o nosso advogado de defesa. Então, na primeira fase, Deus é juiz e Jesus é o nosso advogado. E na cruz ele intercedeu, né? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Correto. Ok? Porque hoje ele intercede por nós. Nós estudamos que ele hoje se encontra no lugar santíssimo, justamente fazendo esse papel de advogado nosso. Ok? Alguma dúvida? Quando é um relatório e ele pega o relatório. É isso aí. Bem, na segunda fase e terceira fase, não haverá advogado. Ok? Não haverá advogado. Agora, quem é ou será o advogado de acusação? Ou podemos chamar, né, de promotor? Não é isso? Apocalipse capítulo 12, versículo de 9 a 10. Vamos então ver quem é esse advogado de acusação. Porque para ter um advogado de defesa, tem que ter um promotor, um advogado de acusação. Porque nós estamos em um grande tribunal. E o grande final. Versículo 9. E foi precipitado, Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9 e 10. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o nosso acusador, ok, é justamente Satanás. Ok? Na primeira fase, hoje ele nos acusa dia e noite. Tudo que nós fazemos, ele está lançando diante de Deus. Tudo.
tudo, por menor que pareça, que seja, todos os nossos erros, pecados, Ele lança diante de Deus. Porque Ele sabe que nós estamos destituídos da glória de Deus. Ok? Lá em Romanos garante que nós estamos na glória e pelo sacrifício de Cristo. Então ele vai diante do juiz da primeira fase, que é esta que vivemos, e ele nos acusa de dia e de noite. Todos os nossos pecados. Eu não vou lhe dizer que ele vai no céu, não tenho base bíblica para isso. Mas em algum lugar ele tem acesso para fazer tais acusações. Igual ele fez com Jó. Esse tribunal. Mesma coisa. Ok? E justamente o que ele vai dizer. Deus olha para Satanás, de onde vem? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus, observaste meu servo Jó? Deus também não é fácil, né? Quando ele vê uma coisa boa, ele fala, posso jogar a carga que ele vai suportar. Legal, muito bom. Ok? Então vamos voltar, porque... Pastor, você ainda vai revelar onde vai estar o Espírito Santo, é isso? Eu? Quem revela é a Bíblia, meu filho. Não. Eu estou curioso, se o Espírito Santo vai entrar nessa história. Mas é Bíblia, Quando eu falo de Jesus, eu falo do Espírito Santo. Eles são um. Então, Satanás é o nosso advogado de acusação. Bem, na primeira fase, que é essa que vivemos. Mas e na segunda fase? Apocalipse 20, de 1 a 3, vai nos dizer, tá, que Satanás estará preso. Apocalipse, capítulo 20. Então, na segunda fase, não haverá acusação. Claro que não poderá haver, porque é a fase da comprovação. Ok? Agora, na segunda fase, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, ok? Vai nos dizer que não haverá acusação, nem esse advogado de acusação. O que está escrito aí? Diz assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Justamente o período da segunda fase. Ok? Então não haverá mais acusação durante a segunda fase. Bem, para que haja tribunal, tem que haver testemunha. Nós temos juiz, nós temos um advogado de acusação, nós temos um advogado de defesa, mas quem será as testemunhas? Tem que haver. A Bíblia fala que nós temos casos de testemunha, nossos parentes, nossos vizinhos. Será? Seja para testemunhar coisas boas ou mais. Deixa eu vou no banheiro enquanto vocês discutem, né? Legal, né? Vou achar que é atrás. Oi? Vou procurar aqui. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número... Só um minutinho.
Versículo de número 11. Isso. Vai dizer assim, olha o que João vê. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Digno é o Cordeiro que foi morto. Vocês lembram do estudo da semana passada de que eu disse o porquê de Deus não eliminar, matar, destruir a Satanás quando ele criou no seu coração, intentou no seu coração instituir o seu governo, o seu sistema. O porquê que Deus não o eliminou? E eu disse a vocês, perguntei como ficaria o céu se Deus matasse Lúcifer. Interrogação, será que eles estavam falando a verdade? Isso. Os anjos ficariam a eternidade, porque até então nenhum anjo havia questionado a Deus. O primeiro a fazer foi Lúcifer. Então, o céu, os anjos ficariam assim. Lúcifer falava a verdade. Se Lúcifer falava a verdade, então Deus não é tão verdade assim. Assim ficaria o céu, correto? Lembra que eu disse a vocês uma figura simbólica dizendo que Deus agora chegou até Lúcifer e disse: eis que eu lhe dou poder, mas te coloco o limite para que você estabeleça na terra o seu sistema. E todo o universo, ou seja, os anjos e toda a minha criação, será testemunho de qual sistema é o verdadeiro sistema. Exatamente aqui, os anjos estão testemunhando e todo o universo que digno é o Cordeiro. Oh, glória! Glória a Deus. Está vendo quando as coisas vão se encaixando? Porque se nós formos fazer uma exegese bem profunda desse grande conflito, podemos assim dizer, ele batalha como se Jesus fosse separado de Deus. Como se eles não fossem uma trindade. Porque ele almejava a posição de Cristo. Porque ele já conhecia os planos de Deus para Jesus. Então, acredito que Lúcifer intentou no coração dizer que era mais digno de ser o que Jesus seria. Por isso aqui os anjos vai dizer
em alto e bom som, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de ser Senhor de todo o universo. E aí vocês já sabem, né? Se digno é o Cordeiro, indigno é Satanás. Vocês estão entendendo bem ou está tranquilo? Ok? Então, beleza. Então, quem será os réus? Estou terminando. Bom, se nós temos juiz, se nós temos advogado de defesa, promotor de acusação, advogado de acusação, nós temos as testemunhas e os réus. Para esse grande final. Quem será? Minha pergunta. Quem se manifesta? Quem será o réu? Quem será? O inimigo que era no meu trabalho, ele botou a minha patroa para a pesca, e quando eu começo a glorificar o Senhor Jesus lá dentro, ele se levanta e diz assim, cala essa boca, eu não aguento você. Aí tá, quem é você para me proibir de glorificar o Senhor Jesus? Ele se levanta. Então vamos lá. Vamos voltar por fase, então, para vocês entenderem melhor. Bem, primeira carta de Pedro. Então vamos por fase. Isso. Capítulo de número 4, versículo 17. Então vamos ver como será esse julgamento. Quem serão os réus? Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Todos encontraram? Diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Observa que quem escreve é Pedro, o homem que havia pecado, que havia afundado, mas que recuperou a sua fé em Cristo. Aí ele escreve, eu quero que vocês entrem na cabeça de Pedro, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, quando ele fala nós, ele está se referindo ao obediente até a morte, se necessário, para viver a palavra. É como se ele estivesse junto com os apóstolos, todos reunidos, ele disse assim, se primeiro começa por nós, ou seja, que somos obedientes até a morte, e se necessário a morte de cruz, como foi com Cristo, imagine para os desobedientes. Vocês começaram a entender a interpretação do texto? Porque todos que aceitavam a Cristo naquela época estavam sob risco de morte. Então ninguém aceitava a Cristo por status ou por aceitar. Eles criam de coração e estavam prontos a morrer. Então ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, que somos fiéis
e que estamos preparados para morrer, pregando o evangelho da salvação, aí ele diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Ele está dizendo também que mesmo naquela época havia alguns que diziam ser, mas não eram, porque não seguiam exemplos deles. Eles davam exemplo, eles ensinavam, mas eles faziam o que queriam. Eles não tinham a atitude de serem imitadores de Cristo, ou de Paulo, ou de Pedro. Foi o que eu disse ontem em nossa reunião. Ontem eu estava na casa da Rayane com Yasmin, com o tempo não para, e eu estava palestrando e disse que a vida de Daniel toma um rumo e uma direção de sair da terra e caminhar até aos céus de encontro a Deus, quando ele, com aproximadamente 14 anos, ele diz no capítulo 1 do versículo 8, que ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E eu explicava na palestra ontem que não foi uma ação divina a atitude que Daniel tomara, mas foi força de caráter. Ele resolveu, ele decidiu, ele escolheu, estando num lugar onde a prostituição dominava, onde o pecado reinava, onde Satanás colocou o seu sistema, ele veio de um sistema divino, ouviu as coisas de Deus, ouviu Jeremias pregar, ouviu os pais ensinar, estavam com os pais aprendendo. E quando ele chega no sistema de Satanás em Babilônia, os pais não estavam com ele, mas ele, ainda jovem, ele coloca no coração: eu não vou me contaminar. Foi uma atitude, um comportamento, caráter, que mudou a vida daquele jovem, que manteve a vida daquele homem e que sustentou aquele velho. E mesmo jovem, e não bastou ele tomar apenas a atitude de não se contaminar, ele também colocou no coração influenciar outros a não se contaminarem. Porque não basta você conhecer a Deus, não basta você ser cristão. O mais importante é você levar outras pessoas a serem o que você é de verdade. E foi isso que Daniel fez. Daniel tomou uma decisão e levou a Misael, Azarias, Ananias a tomarem a mesma decisão que ele tomou, de não se contaminar. E ele viu ainda que havia outros judeus que precisavam tomar essa decisão. Mas como ele faria isso? Como ele influenciaria? Aqueles que estavam próximo dele, ele já havia feito. Mas ele queria ir um pouco mais além. Havia alguns que eles precisavam alcançar. O que Daniel faz? Daniel sobe na casa dele bem alta. Lá no terraço ele mandou fazer uma janela virada para o Oriente. E lá, sabe o que ele faz? Todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel está diante da janela. E o sistema de Babilônia não permitia, não autorizava. E ele então toma uma outra decisão. Eu coloco a minha vida em risco.
para levar outros a não se contaminar com esse sistema. E ele começa a orar 3 vezes por dia, e os judeus olham e vê Daniel. E diz: eu preciso tirar a minha harpa do salgueiro. Eu preciso voltar a adorar a Deus. E isso começa a acontecer. Vocês estão entendendo? Agora, eu não posso esperar o Espírito Santo fazer isso em mim. Isso tem que partir de você. Isso é uma atitude sua, de decidir não se contaminar. Por isso Pedro escreve isso aqui. E ele diz que o julgamento começará pela casa de Deus. E eu falava ontem que Daniel deu uma demonstração linda do que aconteceria no Novo Testamento. Você vai ver que Daniel ele é levado pelas suas atitudes à cova. Mentira ou verdade? Por que isso? E eu falava com os jovens, e eu dizia que o seguinte: todos aqueles que se decidem, porque lá na cova, você vai ver que Daniel não morreu. Misael, Azarias e Ananias foram para a fornalha e disseram: Deus pode nos livrar da fornalha, mas ainda que Ele não faça, nós continuaremos a adorar a Deus. Entraram, mas não morreram, correto? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos aqueles que se decidem por Deus, a morte do sistema não tem poder sobre ele. A morte no sistema de Satanás não tem poder sobre aqueles que se decidem por Deus no sistema de Satanás. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, em Jesus, já passaram da morte para a vida. Por isso Daniel, no sistema, toma a decisão, no sistema que Satanás regia em Babilônia, ele se decide por Deus de não se contaminar com o sistema de Satanás, e o sistema quer matá-lo. E aí Deus prova que aqueles que tomam uma decisão por Deus no sistema de Satanás já passaram da morte para a vida. O sistema não tem poder mais